O final de semana foi marcado pelo Lance de Crack, um baita evento realizado em Caxias do Sul, promovido pelo craque e ídolo do Internacional, Andrés Nicolás D'Alessandro. Mas, em meio ao evento, Abel Braga, Adailton Bolzan e outros nomes do noticiário colorado que a gente precisa conversar aqui nesse conteúdo e principalmente entender alguns bastidores do que está acontecendo neste final de ano do nosso Colorado. Vamos tratar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Estádio Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base em Alvorada, e dessa vez lá em Caxias do Sul, também no estádio Alfredo Jaconi, onde nesse sábado à tarde foi realizado mais uma edição do Lance de Crack. E aqui a gente tem que tirar o chapéu, né, pro D'Alessandro, que é um absurdo o que ele fez dentro do campo pelo Internacional, né, e o que ele fez agora também e o que ele faz fora do campo. O D'Alessandro que é cidadão de Porto Alegre, o D'Alessandro que é embaixador do Instituto Infantil do Câncer, o D'Alessandro agora que é basicamente o embaixador de Caxias também, né? Tá começando, lembra no War que tu ia movendo as pecinhas, assim, tá começando a coordenar o estado como um todo, o D'Alessandro. Mas claro, né, brincadeiras à parte, fica os parabéns aí pro gringo, que mais uma vez, esse momento difícil que o Internacional e que o próprio estado do Rio Grande do Sul, né, está passando, tá fazendo solidariedade, tá ajudando as pessoas. Mas olha só, gente, vamos falar uma coisa que é o seguinte, porque no evento estava presente o Abel Braga, o Adailton Bolzan, o presidente Alessandro Barcelos, outros integrantes da direção colorada e pessoas que têm trânsito no vestiário, e aí, claro que foi possível conversar com essas pessoas sobre os bastidores do Internacional e em cima até de algumas leituras a gente buscar informações. Primeiro o Abel, tá? O Abel eu acho que é importante a gente destacar, porque ficou aquela dúvida se o Abel voltaria ou não para o Internacional agora em 2025. E o Abel deixou em aberto, ele foi reticente quando ele falou sobre uma possível volta ao Inter. É claro, ele deu lá atrás uma entrevista no canal do Baldasso, repercutiu muito, né, dizendo que ele estava sempre à disposição do Inter. Depois o próprio vice de futebol do Internacional, né, o Bisol, ele falou que sempre as portas do Inter vão estar abertas para o Abel. E o Abel elogiou muito, né, o D'Alessandro, o Paixão, o Roger. Disse inclusive que o Roger se adaptou muito bem ao grupo de jogadores e ao trabalho, né, que estava sendo feito ao Internacional. Ele pegou e melhorou algumas questõezinhas, né? E aí, obviamente, chegou entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, está agora na Copa Libertadores e tem de consolidar esse início de trabalho agora na próxima temporada. Outro cara que falou na zona mista foi o presidente Alessandro Barcelos, que meio que tentou fugir, né, das perguntas a respeito de reforços, mas disse, claro, né, que o Internacional e o mercado estão os dois atentos, tanto o Inter na chegada quanto o mercado na possibilidade de saídas do Colorado. E aí, nessa parada toda de saídas, fica a fala do Adailton Bolzan, que é o auxiliar do Roger. E aí aqui, em cima da fala dele, eu quero trazer para vocês alguns bastidores. Ele diz o seguinte: a gente conversa sempre com a direção, e a gente sabe o quanto, especialmente no Brasil, quando tem um período de destaque, como no Internacional, alguns jogadores chegam a nível muito importante no campeonato. E os números do Wesley, por exemplo, foram acima da média para um jogador na posição dele. Não só em gols, mas em produtividade. E o Vitão foi um dos melhores defensores do Campeonato Brasileiro. Eu poderia citar outros, como o Bruno Gomes, o Bernabé, o Alan Patrick, mas quero ficar só nesses porque foi o perguntado, né? Principalmente porque a gente já vem falando aqui dos nomes que podem sair do Internacional. E aí a gente tem que tratar em cima do bastidor, tá? Porque o que se fala é que quando o Roger vai para a última coletiva e aí diz lá,
obrigado por tudo até ano que vem, e vai para as férias dele, ele diz que está ainda no WhatsApp, aquela coisa toda, ele já sabia que ele perderia jogadores. Ele sabia que poderia perder de 2 a 3 atletas. Eu falei para vocês isso lá atrás, muito lá atrás ainda, de que o Internacional teria de vender jogadores, em cima até mesmo da produtividade, da suplementação orçamentária que foi enviada para o Conselho Deliberativo, tá? Esses dois nomes, um deles está praticamente sacramentado, que é o Wesley. E aí, mesmo que o Wesley seja o principal jogador do Inter em 2024, a gente tem que entender algumas questões, tá? O Inter, com 50% dos direitos econômicos do Wesley, ele precisaria de uma proposta absurda para querer vender o jogador, né? Então, vamos supor que desses 50% do Inter só, os outros 50% são do Palmeiras, viessem 10 milhões de euros. O Inter ganha 10 milhões de euros sozinho, ou seja, a proposta seria de 20, né? Até aí tudo bem. A questão é que o Krasnodar quer muito o Wesley. E o Krasnodar, ele viu nos últimos dias o Spartak Moscou entrar em contato com o staff do Wesley para perguntar, vem cá, o que o Krasnodar está tentando te pagar? Será que eu não consigo bancar? Será que eu não consigo dar um balãozinho no Krasnodar? E aí o Inter recebeu 3 propostas já do Krasnodar. Ele começa com 8 de euros, depois 9,5 de euros. Agora se fala em 12 de euros, o Inter pegando 6 e o Palmeiras 6. Só que o Inter tem a dívida ainda de algo na casa dos 3 milhões de euros do Wanderson junto ao Krasnodar. Porque o Inter pagou a primeira parcela do Wanderson, veio a enchente e o Inter atrasou todos os pagamentos. O Inter tem atraso com o Wesley do Cruzeiro, o Inter tem atraso com o Thiago Maia do Flamengo, deve ter outros atrasos que de repente não foram mencionados na imprensa, mas deve ter sim também atrasado o Krasnodar. Por quê? Porque o Inter optou por pagar os salários, não só dos atletas, mas dos funcionários também. Então, o Inter atrasa os pagamentos, tem aqueles 90 milhões em prejuízo, basicamente, com a enchente, em cima de toda a questão envolvendo, né, a reforma do Beira-Rio, a reforma do CT Parque Gigante e tudo que teve que ser feito em termos de logística e tal. E aí, agora sim, né, no final do ano, o Inter meio que, entre aspas, estabiliza a sua conta do ano com vendas de jogadores. Se vender 60 milhões de reais, o Internacional ele termina o ano com um negativo de 45 milhões ainda. Então, por isso que me parece que vão vender 3. E aí, os nomes eu já falei para vocês. Possibilidade do Vitão, possibilidade do Bruno Gomes e possibilidade do Wesley. Sendo que o Wesley, como a gente já vem falando aqui há um tempinho, já está muito próximo de ir para a Rússia, né? Para a terra da vodka. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui, não te esquece que KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e minha parceira de muito tempo aqui nos conteúdos do canal. Entra lá em KTO.com, vem fazer parte da nossa galera. Não te esquece que KTO, cada jogo é único, muitas oportunidades, né? Principalmente nesse final de semana, tá rolando também aí o futebol, né? De diversas partes do mundo. Aproveita lá para fazer uma fezinha e principalmente te divertir, porque KTO é onde a diversão acontece. Valeu, forte abraço, tchau!